Beleza, vou compartilhar o texto aqui. Muito bem. Bom, isso. Nós paramos no encontro passado, quando o nosso querido Frederico Figner, né, o irmão Jacó, ele faz um repouso, né, além da morte. Ele comenta que dormir lá não é como dormir aqui quando nós estamos encarnados, né? Não tive a impressão de dormir qual fazia no corpo de carne. Permaneceram super curiosa, né? Posição psíquica em que jornada longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Supunha assim não ter estado num sono propriamente dito, né? Aí ele explica o que aconteceu e tal. Não vou entrar nos detalhes, que nós estudamos isso na vez passada, só se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, né? A gente pode voltar aqui, tá ok? Agora ele está aqui recebendo explicações do irmão Andrade, né? Que acho que é bastante interessante para nós. Sabe, você lê para a gente, senão o Faustino não vai entender. Recebendo explicações. Quando comentei a dolorosa surpresa que tivera ante a paisagem escura e perturbada que atravessaram, o irmão Andrade ouviu-me sem protestos e afirmou que realmente eram contristadores os reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, uma vez que, se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria de seus habitantes. A residência do servo operoso revela-lhe as qualidades superiores no trato e aprimoramento do lar, ao passo que o domicílio do trabalhador ocioso anuncia-lhe a ignorância e a preguiça no abandono ou no lixo com que se caracteriza, vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões. Corrigindo, nós já estamos em 8 bilhões, né? Estão vivendo encarnados no planeta. Então, esses bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semicivilizados ou bárbaros, e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, divididas pelas várias famílias continentais. Torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo, considerando-se que homem algum se transforma instantaneamente. Compreensíveis desse modo se tornam as sombras que rodeiam a moradia da mente encarnada e as extensas organizações socorristas em que copioso número de missionários abnegados exercitam o amor e a renúncia, a piedade e a tolerância entre milhões de espíritos de baixa condição, à espera dos benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. De relance, entendi a enormidade dos serviços redentores
que se operam à distância da matéria carnal. E experimentei imenso alívio. Sim, havia trabalho, trabalho, trabalho. Meditando, reconhecia que perdera tempo na terra, mas algum lugar da vida nova me reservaria serviço salvador. Quanto reconforto em semelhante perspectiva! Pedi logo após ao amigo que me elucidava esclarecimentos quanto à volitação. Se o nosso grupo conseguira manter-se acima da substância inferior, flutuando na direção do alto, por que não pudéramos sobrevoar o abismo sem utilizar a ponte iluminada? Afável irmão Andrade explicou que o feito seria perfeitamente cabível se o grupo estivesse integrado apenas por entidades adestradas na vida espiritual, com as faculdades da volitação plenamente desenvolvidas, acentuando, porém, que a maioria dos recém-desencarnados que nos acompanhavam longe estavam de ampliar as próprias possibilidades nesse terreno, pela densidade das paixões, embora sublimáveis, de que eram portadores. Em tais condições de desequilíbrio, seriam facilmente atraídos pelas forças temíveis das trevas, como náufragos que desconhecem a arte da natação. Em vista disso, com Bezerra à frente e utilizando as energias de vários companheiros, estabelecera-se determinada média de força volitante para todos os necessitados, que se amparavam aos irmãos mais aptos. Fenômeno esse que se assemelha ao da distribuição das energias valiosas, mas limitadas de um dínamo elétrico. E na vida livre, concluiu o benfeitor paciente, o magnetismo pessoal divino, humano ou perverso, é uma fonte geratriz das mais importantes nas expressões do bem ou do mal. Quanta informação aqui, pessoal. Vamos com calma aí, que isso aí tem que fazer humildinho, caprichado, né? Então, Frederico Figner está curioso, né? O irmão Jacó está curioso para entender como é que é esse negócio, né? O que precisou dessa ponte, né? Para eles entrarem num plano melhor, né? Do que eles estavam vivendo. Sair daquela situação pesada, né? E achei interessante que na época que foi escrito esse livro, né? Nós recebemos na década de 40, né? Nós tínhamos em torno de 2 bilhões de encarnados. E somente 1/3 tinha uma condição mediana, né? Ele está descrevendo aqui para nós, né? Então, você vê que o nosso pensamento, né? Se o homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria de seus habitantes. Então, a maioria ainda aqui na Terra, né, ainda está muito apegada às questões materiais, né? O egoísmo ainda fala alto, ainda na nossa humanidade, né? Então, é algo assim. Agora, a gente pode mudar isso? Não.
mas nós podemos nos mudar, né? Modificar nosso padrão de pensamento. Aí vem aquela fala simples que eu tenho repetido muito, vocês me perdoem, e é simples assim: não fala mal de ninguém, não pensa mal de ninguém, não briga mal com ninguém, não desconfia de ninguém, né? A gente começa a trabalhar nosso pensamento para enxergar nas pessoas o que elas têm de bom e deixar as imperfeições dela com ela. Ela vai cuidar, ela é temporário. Mas à medida que a gente liga o nosso pensamento naquilo que a pessoa tem de bom, a gente vai treinando o nosso pensamento e não vai emitindo matérias mais pesadas por esse pensamento. Então, o pensamento de julgar outra pessoa, de criticar outra pessoa, gera uma matéria escura e pesada, porque isso não é de Deus. Isso que Jesus colocou para a gente com muita clareza: não julgueis. Não é à toa que ele deu esse alerta para a gente, né? E não é à toa que, quando os espíritos perguntaram ao Espírito da Verdade, hoje nós sabemos que é Jesus, né? O que é caridade? A resposta foi muito tranquila, né? Benevolência para com todos, você pratica o bem para todo mundo, sirva, seja um servo de todos. Indulgência para as imperfeições do outro, né? E perdão das ofensas. Se a gente não perdoar, fica muito difícil, né? E a gente precisa perdoar até o dia que a gente não se ofenda mais, que nem perdoar a gente vai precisar. Isso vai levar muito tempo, nós sabemos disso, mas nós precisamos começar a praticar, né? Fala isso por mim, gente. Quando eu estou falando das minhas dificuldades, né? Mas dentro daquilo que nós estamos aprendendo com a espiritualidade. Então, assim, ele mostra a questão da residência de uma pessoa que é cuidada, o jardim está bem cuidado, tem flores, a casa está bem limpa, está organizada, ela exala um perfume. Aí você vai numa casa, uma pessoa que não preocupa com isso, até o cheiro da residência ele traduz um pouco do descuidado, né, daqueles que lá moram, né? Então, aqui ele dá umas informações muito interessantes, né? Então, dos 2 bilhões, mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semi-civilizados ou bárbaros. Hoje, acredito que nós estamos vendo guerras bastante pesadas, né? Usando de uma tecnologia para destruir, para matar. Eu acho que esse percentual, né? Ele está dizendo que 50% da população da humanidade, da época que foi escrito o livro, era de espíritos semi-civilizados ou bárbaros. Daí a dificuldade da gente ver tanto aborto, da gente ver tanto crime, da gente ver tanta coisa acontecendo. É pela própria, vamos dizer assim, distância evolutiva, né, que nós estamos vivendo. E que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passavam de 600 bilhões, menos de 1/3, né? Menos de 1/3 da população da humanidade. Eu acredito que esses percentuais não mudaram muito ainda, né? Torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo. Por isso que a espiritualidade, gente, vai dando oportunidade a gente desses estudos que nós estamos fazendo juntos, desses trabalhos que o Grupo Espírita, nosso cantinho, oferece, né? As vibrações da segunda-feira em favor dos trabalhos do nosso centro, as reuniões mediúnicas e atendimento aos nossos irmãos em sofrimento, as vibrações às 18 horas em favor dos irmãos mais necessitados, e a maioria das vezes somos nós mesmos, né? A, a evangelização infantil, né? A importância dela, né? Para as famílias, que muitas vezes os filhos são evangelizados e os pais são evangelizados pelos filhos. Muito interessante. As preleções, então, tudo que está acontecendo, tanto no nosso cantinho como em todas as outras congregações voltadas ao bem, tem o objetivo de atender essa espiritualidade semi-civilizada ou bárbara. Porque se pratica o mal, muito mais pela ignorância do bem,
né, do que propriamente uma tendência, né? Então, o trabalho de esclarecimento, ele é muito valioso, né? A espiritualidade conta com isso. Eu tenho pensado muito uma coisa que o Jorge Alahá falou. Ele diz assim: muitos de nós que estamos reencarnados aqui no Brasil, tendo a oportunidade de conhecer com mais profundidade os ensinos de Jesus através da doutrina espírita, teremos tarefas futuras, né, em regiões que nós temos compromissos, de levar a vida cristã. Não é questão de ser espírita ou não, mas é questão de levar essa conduta cristã no nosso viver dessas comunidades, constituindo família, trabalhando, né? Então, é um processo que, quando a gente fala que o planeta está entrando na fase de regeneração, não se existe aí uma distância ainda para se chegar a um mundo feliz, que esse é o objetivo nosso, de transformar a Terra num planeta feliz, onde predomina 100% a prática do bem e do amor. Mas até lá tem um trabalho a ser feito, é esse o trabalho, né? Junto a essas individualidades. E nós mesmos ainda temos ainda muito do semi-civilizado e muito do bárbaro em nós, né? Trazemos muito ainda da animalidade, né, ancestral que todos nós temos. É muito interessante essa colocação que o espírito do irmão Andrade está levando até o Frederico Figueiredo. Agora se faz, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo, considerando que homem algum se transforma instantaneamente. O Faustinho, às vezes, brinca comigo, né, que eu sou um pouco otimista, né? Mas é bom, eu vejo aqui que até o próprio Frederico Figueiredo fica feliz de saber que tem trabalho, 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 né? Ele vai falar aqui na frente. Então ele coloca, né? Compreensíveis desse modo se tornam as sombras que rodeiam a moradia da mente, moradia da mente. Isso é importante a gente prestar atenção. Moradia da mente. Nossa mente é a nossa casa. Nós moramos na nossa mente. E as extensas organizações socorristas, em que copioso número de mencionados abnegados exercitam o amor e a renúncia, a piedade e a tolerância, entre milhões de espíritos de baixa condição, à espera de benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. Gente, a gente que está reencarnado tem uma fila, a gente tem notícia que a fila é grande. E às vezes a gente fica distraidão aqui e não aproveita, né? Para estudar, para praticar o amor, para treinar nosso pensamento, né, gente? E é na carne que a gente tem a oportunidade de melhor trabalhar. É encarnado, que a gente esquece o passado, né? A gente esquece até as coisas que aconteceu lá nessa encarnação mesmo, né? Graças a Deus, né? Então, é algo para a gente valorizar, né? A encarnação é algo que tem muita gente esperando esse benefício, né? Então, aqui ele coloca, de relance, né, rapidamente, entendi a enormidade dos serviços redentores que se opera à distância da matéria carnal. E experimentei imenso alívio, porque ele é um grande trabalhador, o Frederico Filho, empresário, um cara voltado de ação e tudo. Ele entra no mundo espiritual e fala, e agora? Como é que vai ser, né? Então, gente, vamos estudar, vamos nos preparar, que depois que a gente voltar à nossa casa, ao mundo espiritual, tem muito trabalho se a gente estiver preparado para ele, né? É muito interessante isso. Sim, havia trabalho, trabalho, trabalho. Ele está animado. Meditando, reconhecia que perdera tempo na Terra, mas algum lugar da vida nova me reservaria serviço salvador. Ou pedir tempo, mas, oba, tem serviço aqui também. E tem para todos nós, né, gente? Se a gente prestar atenção, quanto trabalho nós podemos fazer em favor do nosso irmão, né? Pedi logo após o amigo que me elucidasse o esclarecimento quanto à habilitação. Agora vem outro assunto, né? Ele está curioso, né?
Vocês lembram que eram 2 terços de espíritos dando sustentação para 1 terço de desencarnados recentes, estão lembrados? Então, foi um esforço para levar essa turma para esse plano que eles estão agora, grande, né? Eu acho que só a professorinha lá é que tinha asas, que podia volitar por conta própria, né? Mesmo assim, ela foi ajudada, né? Mas é a que estava mais próxima de dominar, né? Aí eu estava lembrando muito, né? O Genivaldo, ele que sabe o nome, eu esqueço daquele santo que levitava quando ele entrava em oração, né? Nós temos casos aqui também de um médium também. O São Cupertino. É, Cupertino, né, Genivaldo? Você imagina, ele já volitava no corpo carnal, hein? Nossa. Olha só, ele não precisava nem de estar só com o perispírito, né? E era um problema, né, Genivaldo? Você ia andando com ele, daqui a pouco ele estava levantando um voo. Né? Ele foi condenado a ficar recluso, né? Isso começou a chamar muita atenção, né? Ele não tinha explicação, então tiraram ele de circulação. É, a ignorância faz isso, né, Genivaldo? Hum. O filme é muito bonito, né? Eu assisti esse filme, eu achei muito legal. Ela começava a fazer oração e levantava voo. O sofrimento que ele ficou, né? Que ele ficou acorrentado, pelo menos no filme eles mostram, né? Ele sofreu, sim, sofreu Eu não muito. sei, mas eles acorrentaram ele dentro de uma caverna, né? A nossa ignorância levou a queimar médiuns de cura. Na Idade Média, elas eram pessoas que faziam cura. Então, Curou, é bruxa. Né? É muito interessante. Então, por isso que ele coloca ali que a grande percentual da população da Terra ainda é semi-civilizada e bárbara. Quase 1 terço da nossa civilização, né, gente? Então, nós temos trabalho, trabalho e trabalho. Né? Nós que estamos aprendendo um pouquinho, né? Nos esforçando para trazer o Cristo, né, para nossas vidas. Né? Muito bem, vamos volitar agora, lembrando o Cupertino, esse irmão que passou um sufoco grande porque sabia volitar. Se o nosso grupo conseguir manter-se acima da substância inferior, quer dizer, toda essa psicosfera pesada que nosso pensamento, a nossa mente gera aqui no plano em que vivemos, no plano da crosta terrestre, ele cria uma dificuldade muito grande para que os espíritos consigam volitar, né? Então ele pergunta, por que não pudéramos sobrevoar o abismo sem utilizar a ponte iluminada? Tem um livro, né, eu já até comentei com vocês aqui, do Mário Frigelli, As 7 Esferas da Terra. A crosta terrestre, pelo esse pesquisador, Mário Frigelli, ele estudou todos os livros de André Luiz e concluiu que existe, abaixo da crosta terrestre, o abismo, que é a situação mais trevosa que nós temos, as trevas e depois a crosta terrestre. No livro Libertação, aquela cidade estranha, ela se situa nas trevas e é fronteiriça com a crosta terrestre. Então, eles são nossos vizinhos. O umbral é nosso vizinho na próxima esfera, e as trevas nosso vizinho. E as trevas é vizinha do abismo. Então, quem quiser assim se inteirar um pouco mais, ele cita algumas passagens dos livros de André Luiz, onde ele fortalece a tese dele das 7 esferas. Acima do umbral, nós temos poucas notícias. Tem a 4ª esfera, que é da arte, da matemática, da física, onde os espíritos se dedicam a esse conhecimento das ciências e das artes. Tem onde o Cristo está, é o que cuida da paz universal, da harmonia universal. Então, o Cristo faz parte de uma esfera que abrange praticamente todo o universo, que é da harmonia universal.
E tem uma parte que é das diretrizes do planeta, as diretrizes onde aí estão os que dirigem as comunidades terrenas. Então, ele vai explicando tudo isso. Então, a gente sabe muito pouco. A nossa ignorância é enorme, né? Isso que ele está colocando ali. Mas o abismo é mais denso ainda, ele fica, segundo ele, localiza no interior do planeta Terra. São informações assim muito interessantes, né? É um livrinho até fininho, não é um livro grosso, não, é bom de ler. Eu li esse livro tem uns 10 anos, eu preciso lê-lo de novo para lembrar mais detalhes. Tá? Pois não, você não deve estar entendendo o que eu estou falando, né, Fausto? Pode falar, Fausto, você abriu aí? Isso tudo aqui é o campo mental? É o campo mental. Então, o campo mental gera. Pois não, Fausto. Volta uma página, Antônio. Vou voltar assim. Aqui? A pergunta dele foi bem interessante, né? Uhum. Por que não podemos sobrevoar sem utilizar a ponte iluminada? O que o irmão Andrade responde está em todo o contexto da nossa vida. Olha, explicou que o feito seria perfeitamente cabível se o grupo estivesse integrado apenas por entidades adestradas na vida espiritual. O que isso significa? O que é estar adestrado na vida espiritual? Né? Então, eu entendo que esse adestrado na vida espiritual são aqueles espíritos que estão na faixa mais vibratória mais alta, como é o caso provavelmente do irmão Andrade e do Bezerra de Menezes. Bezerra, né? E os outros teriam falhas aí nos seus pensamentos. Então, ele ainda coloca, com as faculdades de volitação plenamente desenvolvidas. Olha, isso vale para a gente. Por exemplo, num trabalho mediúnico, se você está num trabalho de desobsessão e tem falha na vibração, o que vai acontecer ali? Nossa. A gente que trabalha mediunicamente é uma parada torta. Então, para quem não sente, tudo bem, mas para quem sente, o desgaste físico daquele médium e está ele e mais alguns outros segurando as barras do trabalho mediúnico é grande. Da mesma forma, né, eu vejo aí o trabalho que os espíritos têm em nos proteger e nos auxiliar. Não. Né? Então, se durante o nosso dia, durante a nossa vida, durante a nossa existência, a gente tem mais falhas de pensamento do que acertos, né? É difícil para eles. E eles têm limites. Então, olha o que ele fala. Acentuando, porém, que a maioria dos recém-desencarnados que nos acompanharam longe estavam de ampliar as próprias possibilitações nesse terreno, pela densidade das paixões. Isso aqui no plano encarnado, no plano material, o que acontece? Nós somos facilmente perturbados. Num trabalho mediúnico onde você não consegue manter uma vibração, por mais que alguns ali estejam se esforçando, mas se a outra parte for intensa, vai ser difícil conseguir um trabalho desse. Nós tivemos, eu falo nós porque o Genivaldo está aí, né, no trabalho de Mujimirim, quando a gente trabalhava lá,
quantas vezes o trabalho lá foi difícil. E mesmo quando começou aqui, quantas vezes foi difícil o trabalho aqui para se conseguir chegar num nível de conversa. E olha que a gente tinha aqui ainda a Lídia Leda e minha mãe. Então, isso que ele está colocando é uma coisa que precisa ser bem refletida, porque é muito importante, ela está no nosso dia a dia. Então, esses 2 ou 3 espíritos, talvez alguns outros espíritos que estavam ali, estavam sustentando todo esse grupo. Estavam sustentando todo esse grupo. E assim é com os espíritos que nos amparam, que amparam a nossa casa, que amparam a nossa família, que nos dá suporte, que nos dá sustentação. Eles trabalham dobrado lá, quando a gente se desregula, vamos dizer assim. É quando a gente sai dessa sintonia de Deus, quando a gente começa a criar pensamentos revoltantes, começa a criar inconformismo, começa a criar incompatibilidade, começa a ver defeito em tudo, é isso que a gente causa. E aí, como é que fica? Você vê, como É a tal dívida de amor, né, Fausto? Que está... a energia de vários companheiros, quer dizer, eles tiveram que trabalhar dobrado. Ele e os vários companheiros, você imagina quão firmes eles tiveram que ser para fazer isso. Então, quando a gente sai, né? Mas os espíritos não vão acompanhar a gente o dia inteiro. Não vão. Mas se eles pressentem que nós podemos causar algum transtorno, com certeza sempre tem algum junto com a gente e que na hora vai pedir socorro. Vai pedir socorro para a equipe da casa do nosso cantinho. Olha, preciso de reforço aqui, porque esse nosso irmão aqui pode causar algum problema, pode causar um acidente. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, que a gente entenda bem como é que isso funciona, que a vibração nossa, que o pensamento positivo, e tudo aquilo que você fala, Antônio, não julgue, não fale mal dos outros, não pense errado, pense sempre em bondade. É muito importante no dia a dia. Não é só quando você está dentro do centro. É quando você está na rua, que aquela pessoa vem te dar uma fechada, ou que aquele cara passa buzinando com pressa, e fala, pô, por que está com tanta pressa desse jeito? Você não sabe se ele pode estar com o filho indo para o hospital, se ele pode estar com a mãe desencarnando, se ele pode estar com a esposa com problema, se ele pode estar com o pai, ou se ele tem algum compromisso, que ele está, sei lá, um exame, alguma coisa que precisa ser feito, porque ele está com um problema sério, e ele conseguiu um encaixe, ele precisa fazer esse exame para evitar que uma doença grave atinja. Então a gente não sabe. E assim mesmo a gente fala, vai apressadinho, se manda logo, vai embora, nervosinho. Não é assim? Estou errado? Não, eu tenho falado assim, eu gostei muito desse irmão que trouxe essa maneira de... Esse lembrete, né? Ele falava assim, eu falava muito sobre o amor e tal, e eu notava que as pessoas não conseguiam entender. Então eu falei assim, eu vou falar algo que as pessoas vão entender. Então assim, não fala mal de ninguém. Aí todo mundo vai entender que não é para falar. Não pensa mal, então todo mundo vai compreender que esse é o esforço. Confia nas pessoas, vai ficar fácil entender. E se usar a linguagem mais sofisticada, eles não estavam entendendo. Então, vou falar da maneira mais simples aí. E eu gostei, sabe, porque serve para mim. Então, quando eu estou dirigindo, como você está falando assim, dá aquela vontade de pensar mal, eu falo assim, opa, pera lá, pode ser isso que você falou, a pessoa pode estar com dificuldade de família, e a gente vai melhorando, todo dia tendo esse pensamento,
É um mantra, né? A gente fica repetindo esse mantra para a gente mesmo. Tem me ajudado a não ficar com raiva, a ter mais paciência, né? Então ajuda, essa coisa simples, eu gostei muito. Não foi ideia minha, mas que tocou meu coração. Falei assim, pô, legal, gostei. A gente fala assim, amar o próximo como a si mesmo. Às vezes a gente não entende. Amar o próximo como a si mesmo é não falar mal dele, é não pensar mal dele, é não julgá-lo, né? Aí vai ficando mais fácil de entender. A gente é meio cabeça dura, né? Aí precisa dessas coisas mais simples. Muito bem. Então, assim, é uma coisa importante, quando a gente estuda Kardec, na época de Kardec, a gente tem que lembrar da ciência da época. Não tinha esse conceito de campo, né, que nós temos hoje na física, né? Então, por exemplo, um fio elétrico, quando passa eletricidade nele, ele gera um campo elétrico, ele gera um campo magnético. E no nosso corpo, quando a gente pensa, a gente gera uma energia, uma eletricidade. Nós já sabemos disso. E se esse pensamento é um pensamento negativo, ele vai gerar uma energia, um campo energético pesado, negativo. Se a gente tem um pensamento de perdão, um pensamento bom, a gente vai gerar uma energia leve, uma energia melhor. Então, é uma analogia simples, né? Não é bem assim, mas para que a gente possa compreender. Quando a gente pensa, a gente move energia que gera um campo. Então, a energia, por exemplo, a luz que nós emitimos em nosso contorno, ela é oriunda dos nossos pensamentos, né? E essa energia a gente busca no pensamento divino, na energia divina. Então, nós nos alimentamos espiritualmente dessa energia que vem de Deus. Mas o uso que a gente faz dela é de nossa responsabilidade. Por isso, a gente criou esse mantra, né? Não fala mal de ninguém, não briga com ninguém, confia nas pessoas, perdoa sempre, etc, etc, etc. Para que a gente vá fortalecendo a nossa linha de pensamento e gerando um campo de energia brilhosa, né? Menos densa. Então, aquele, como o Faustinho estava comentando, né, em vista disso, ele explica a função do Bezerra de Menezes, e ele cria uma analogia com dínamo elétrico, né? Vocês já viram esses ímãs que eles usam para pegar sucata? Você pode ter visto em filme, né, que eles pegam o carro assim, botam um eletroímã e puxa aquilo ali, é gerado um campo eletromagnético. Isso é muito usado na indústria, né, para transportar metais, para alimentar os fornos, etc, etc. Então, são eletroímãs de 2 metros, que você passa uma corrente muito alta, gera um campo magnético muito forte, né? E, inclusive, se a pessoa tem algum metal, alguma coisa no bolso assim, é perigoso, ou um cinto, até puxar a pessoa de tão forte, às vezes, que é esse campo, né? E eu trabalhei na indústria, a gente usava isso para transportar os blocos. Os blocos pesavam 1 tonelada, 2 toneladas, a gente vinha com o eletroímã, pegava e já ligava ali, transportava, depois colocava no lugar, desligava o campo e ele ficava no chão. Então, é bem prático, né? Vocês podem ver alguns notebooks, né? Eles têm a tela assim, que cola aquela moldura, é um ímã que eles colocam ali. Então, para a gente entender, né? Esses ímãs permanentes, né, que nós temos, então gera esse campo. E o nosso pensamento gera, né? Um pensamento ruim, campo ruim, pensamento bom, campo bom, de uma maneira bem simples, né? E para volitar, nós precisamos gerar uma energia para a gente romper com o campo magnético da Terra, com o magnetismo da Terra. Então, a gente cria
uma atração contrária e consegue sair com força maior. Eu não entendo bem para explicar assim de uma maneira simples, mas o dia que a gente compreender essa tecnologia, nós não vamos precisar de usar hélice, turbo hélice, turbina para poder fazer um avião subir, mas simplesmente usar um gerador que vai vencer a atração do campo gravitacional da Terra. Até lá, nós só vamos ver isso nos filmes de ficção científica, como Jornada nas Estrelas, que eu gosto muito. Mas nós vamos conhecer isso é ciência, né? Uma hora o homem vai compreender como que essas forças funcionam. Os trens de alta velocidade, eles não passam sobre o trilho, ele flutua sobre o trilho usando o eletromagnetismo. Ele levanta do chão, né? Eu tive a oportunidade de andar nos trens lá no Japão, que você não escuta nem barulho, que ele vai flutuando sobre o trilho. Muito interessante. E uma velocidade de 400 km por hora, um negócio inacreditável, quase um avião, né? Muito interessante. E na vida livre, concluiu o benfeitor paciente, o magnetismo pessoal divino, humano ou perverso, é uma fonte geratriz das mais importantes nas expressões do bem ou do mal. Se a gente só pensa coisa ruim, te atrai o quê? Coisas menos boas para o nosso lado. Se a gente só pensa coisa boa, tem um pensamento bom, né? Quando a gente adoece, o que adoece? O que adoece é a nossa mente, o nosso espírito. O medo, a ansiedade, a raiva, a inveja, o ódio, tudo isso são elementos perniciosos para a nossa saúde física, né? Então, muito cuidado com o que a gente pensa. Um dos livros, né, que nós já estudamos, inclusive, no nosso cantinho, Pensamento e Vida, é um livro importantíssimo. É um livro pequenininho, de poucas lições, né? Mas de uma profundidade. Esse livro eu venho estudando ele, gente, só para você ter ideia. Eu conheci esse livro quando eu adentrei na doutrina espírita. E até hoje acho que eu não consigo entender. Talvez eu já consiga compreender uns 10% das mensagens que esse livro traz. Mas ele é de muita sabedoria. E não é um livro escrito por Emmanuel. Esse livro é um livro escrito pelos sábios da espiritualidade para quem vai reencarnar. Não vale a pena quem tiver. Quem participou dos estudos, né, do livro Pensamento e Vida foi eu e o Alexandre, né, que conduzimos esse estudo, nós revezávamos na época. Foi um estudo muito interessante. O Alexandre até brincava, né, quer dizer que o pensamento é vida, né? Não é e vida, é vida. E realmente. Muito bem. Alguma pergunta, alguma colocação, pessoal? Senão, nós vamos entrar no próximo tema, o problema do esquecimento. Que é outra coisa que é muito perguntada para a gente, né? Algumas vezes, quem não estuda a doutrina há muito tempo, pergunta, por que a gente esquece? Por que a gente não lembra das vidas passadas? Então, como é que você sabe que tem vida passada, né? As pessoas ficam questionando o não lembrar, né? E aí, acho que o nosso amigo vai tratar um pouquinho dessa questão do esquecimento, né? Você lê, Cláudia? O problema do esquecimento. Quando o benfeitor terminou, indaguei então acerca do meu próprio estado íntimo. Já que findara minha existência no veículo de carne, por que não reentrar na posse do passado? Por que razão não lembrava o período anterior ao meu retorno à carne? Por que me surpreendia ante os espetáculos da vida livre, se da vida livre me ausentara um dia a fim de reencarnar-me?
Não seria a morte simples regresso da alma ao pátrio lar? Em que causas se me enraizaria o esquecimento? O irmão Andrade ouviu-me sereno e informou que a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser, e que, se em alguns casos era possível o reajustamento imediato da memória, quando a criatura já atingiu significativo grau de elevação, na maior parte das vezes, a reabsorção das reminiscências se verifica muito vagarosa e gradualmente, evitando-se perturbações destrutivas. Podemos simbolizar a mente numa casa suscetível de povoar-se com valores legítimos ou transitórios, quando não esteja atulhada de inutilidades e viciações, alimentando-se na crosta da terra com muitas ideias e paixões não perduráveis, aproveitadas pelo espírito apenas por material didático, a não ser em processo expiatório para esvaziar-se do mal ou da ilusão. Não lhe é possível o mergulho indiscriminado no pretérito, medida essa que lhe seria ruinosa, mormente na ocasião em que se desenfaixa do corpo denso de carne. Explicou que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirirem a lembrança avançada no tempo. No entanto, de acordo com a própria experiência, aconselhava submissão aos recursos da natureza, de modo a retomarmos o pretérito com vagar, sem alterações de consequências deploráveis, até que, um dia, plenamente iluminados, possamos conquistar a memória integral nos círculos divinos. Muito. Sem pressa, esse é o conselho. Né? Um dia eu lembro o pessoal consultando a espiritualidade, né, com relação ao esquecimento. O Espírito respondeu de uma maneira muito simples assim: olha, meu irmão, se lhe foi dado esquecer por Deus, então para que você quer lembrar? Né? Se isso nos foi dado, é para esquecer. Né? Tudo vem da providência divina. Então, é uma curiosidade que, às vezes, pode custar muito caro, né? Pode custar muito caro para a pessoa. Alguns processos obsessivos, o obsessor lembra aquela parte que a pessoa agiu de maneira infeliz e usa isso para dominar a pessoa, para criar o sentimento de culpa, de remorso. Né? E, através disso, ele consegue dominar a mente do opositor, né? Ele consegue obsediar. Então, o esquecimento é exatamente uma proteção para que a gente não caia, algumas vezes, em armadilhas da culpa. E por não ter estrutura espiritual para lidar com as faltas passadas, muitas vezes gravíssimas. Né? O Emmanuel diz que tem faltas que nós vamos ainda resgatar, mas que nós ainda não estamos preparados espiritualmente e amadurecidos para lidar com elas. Então, o irmão Jacó, né, nosso querido Frederico Figner, ele está assim: por que eu não estou lembrando? Né? Faz um monte de pergunta, né? Parece até o André Luiz aqui, né, fazendo um monte de perguntas. Por que não reentrar na posse do passado? Né? Por que não lembrava o período anterior ao meu retorno à casa?
Então, o esquecimento também acontece quando ele desencarna, não é interessante, né? Por que me surpreendi entre os espetáculos da vida livre, se da vida livre me ausentaram um dia a fim de reencarnar? Por que não lembra, né? Está lá, está tudo surpreso. Eu já desencarnei outras vezes, por que eu não lembro? Né? Por que eu estou tão surpreso? Não seria a morte sempre regressa a alma à pátria, lá, ao pátrio lar, né? E que causa se me enraizaria o esquecimento? Em que causa se me... Por que eu estou esquecendo? Fiz um montão de perguntas, né? Vocês já se fizeram essas perguntas, pessoal? Por que a gente não lembra? Esse dia eu fui com a Cláudia assistir esse filme Odisseia, né? De Homero. História de Ulisses, né? Odisseu, né? E lá mostra as cenas, né? É um livro, é um filme muito barulhento, né? Mas aí mostra a cena quando eles tomam a cidade de Troia, né? E começam a destruir, eles destroem a cidade, eles queimam a cidade e matam as mulheres, né? Eles mostram lá eles matando as mulheres e tudo. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, você já pensou se eu lembro que eu participei dessas barbáries, né, do passado, matando, degolando pessoas e tal? Que tipo que quando você lembra uma coisa que você viveu, tudo retorna. Uma coisa é você assistir um filme, se imaginar e tal, é uma situação completamente. Agora, você se vê lá, né? Algo assim, bastante delicado. Eu fiquei pensando, falei, gente, graças a Deus que a gente esquece, né? Porque como nós vivemos nesse planeta há muito tempo, né? A civilização existe já há 10 mil anos, muitos de nós participamos, né? De, ou como vítimas, né? Ou como algozes, né? Dessas guerras, né? Bárbaras que o mundo já viveu, né? E essa história acontece há aproximadamente 7.000 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, há 2.700 anos, né? E 3.000 anos atrás, podemos dizer assim, para ficar mais fácil. Então, mas nós vivemos bastante coisa. Muitas dessas coisas nós já resgatamos, né? Então, não há necessidade da gente ficar lembrando, né? Então, é interessante essa colocação e como o irmão Andrade trata, né? Ele diz que a reencarnação e desencarnações constituem vigorosos e renovadores choques para o ser, e que, se em alguns casos era possível o reajustamento imediato da memória, quando a criatura já atingiu significativo grau de elevação espiritual. Então a gente começa assim, gente, treinando a não falar mal de ninguém, a não pensar mal de ninguém, a não brigar com ninguém, a aceitar as pessoas como elas são. Esse é o nosso treinamento para a gente ganhar elevação, né? Esse é assim que eu tenho entendido, né? Então, a questão de se evitar perturbações destrutivas. Uma coisa que as pessoas não compreendem, né? Eu estou começando a compreender agora, que nós estamos passando pelas experiências a menos dolorosas possíveis. Por que isso, gente? Por que a gente. Eu passo por tanta dificuldade na vida. Vocês podem ter certeza que vocês estão passando pelo mínimo necessário. Sabe por quê? Que Deus é, acima de tudo, misericordioso. Ele é a bondade infinita. Então, a gente só passa o mínimo necessário para a gente se reajustar à verdade, ao bem, que é servir ao outro, é ser útil na natureza. Tudo na natureza é útil. Esse é o princípio que rege a vida em todo o universo. Todo o universo.
tudo é para contribuir. Como o Sol contribui para a vida na Terra, nós devemos também contribuir para a vida. Esse é o princípio universal. Eu estou começando a entender isso agora. Estou colocando isso para vocês, é algo que eu estou começando, não entendo com a profundidade que deveria. Né? Aí ele coloca outro ponto. Né? Podemos simbolizar a mente numa casa suscetível de povoar com valores legítimos ou transitórios, quando não esteja atolada de inutilidades e viciações. Vocês já viram como que a gente se ocupa com bobagem? Né? A gente fica discutindo coisas que a gente sabe que não vai agregar nada para a nossa vida. Né? E tem discussões, às vezes, que levam a brigas. Né? Coisas, por exemplo, como futebol. Né? É bom, é gostoso a gente assistir, é divertido e tudo, mas levar isso a ferro e fogo, né, como acontece, né? A questão da política também, que nós estamos vivendo agora, no momento das eleições, discussões, né, que acontecem naturalmente, e a gente precisa ver realmente a questão do que está sendo proposto e tal, mas sem paixões, né? Eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou a favor disso, eu sou contra aquele. Tomar muito cuidado com esses entulhos, né, essas inutilidades, viciações, que a gente acaba entrando naquele problema de falar mal dos outros, de brigar com o outro, e é aquilo que nós estamos buscando evitar. Né? Então, tudo aquilo que não é perdurável, né, que não é aproveitável para o espírito, como material didático, é inútil trazer para a nossa vida. Né? Quando a gente é jovem, adolescente, né, a gente gosta de ver as historinhas em quadrinhos, ver as coisas e tal, mas o que isso está agregando de valor para a gente? Precisamos fazer essa pergunta, né? Então, tem algumas coisas que acontecem, né, como processo expiatório para esvaziar o mal ou a ilusão, né? Isso pode acontecer com a gente também, as dificuldades, as doenças, né? As perdas financeiras, perda de emprego, a perda de entes queridos. Algumas vezes tem um processo aí expiatório, mas é com função também de tirar, esvaziar, acordar a gente, né, para o bem, para aquilo que é necessário. Pessoal, falta 3 minutos, e esse é um assunto que eu acho que é muito importante. Vamos deixar para retomar esse capítulo no nosso próximo encontro e a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Meditar sobre isso e trocar ideias sobre isso. Tem algum de vocês que está assim, com vontade de fazer a oração de encerramento? Não? Ninguém? Então, eu vou fazer então. Tá? Primeiro de tudo, agradecer muito a Deus e a Jesus, agradecer por vocês estarem aqui, né? É um motivando para que a gente estude isso aí nos detalhes, para que a gente. Porque aquele que fala é aquele que escuta primeiro, né? Então, é aquele que precisa mais. Então, eu sou aquele que precisa mais. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito a espiritualidade do nosso cantinho, e peço a Jesus que a gente continue firme, né, nessas oportunidades de estudar juntos. Porque o objetivo, gente, hoje eu ouvi um negócio que me tocou muito, que fala assim, quando a gente fala assim, eu estou aqui, estou na doutrina espírita para evoluir, para eu evoluir. Isso é uma atitude egoística. Me deu um choque quando a pessoa falou isso. Nós estamos aqui para evoluirmos juntos. Entendeu? E isso é uma atitude cristã. Então, eu não estou aqui para evoluir sozinho. Estou aqui para a gente evoluir juntos, ter o prazer da gente, quando se encontrar daqui sei lá quanto tempo, e a gente fala, olha, que legal, nós estivemos juntos lá estudando, isso foi muito importante, me ajudou nisso, tá aqui, e a gente está crescendo junto, né? E isso é que é gostoso, gente, ver o grupo crescendo, nos nossos trabalhos mediúnicos, nos nossos estudos, né?
Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A minha oração hoje é essa. A alegria da gente estar aprendendo junto. E que Jesus fortaleça cada vez mais esse processo de um ajudando o outro na sua evolução espiritual. Que tenhamos um fim de semana de muita luz, de muita paz. Esse domingo agora, né? Esse domingo que é a preleção final, né, Genivaldo, que você comentou, né? Esse domingo ou no próximo? No próximo, né? Agora eu fiz confusão. Que ilumine o palestrante domingo, que ilumine as nossas evangelizadoras de domingo, que ilumine o Eduardo e o Renato nos estudos, né? Do Livro dos Espíritos, da noite do estudo do livro Libertação. Seja um final de semana iluminado, de muito aprendizado, e todos nós podemos ganhar um pouquinho mais de luz em nossos corações. Uma ótima semana, pessoal. Muita paz. Vou parar de gravar aqui. Boa noite, Antônio. Obrigada. Boa Boa noite, noite. Cláudia. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, fiquem bem, fiquem com Deus.